Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre BTLG, relatório de maio já. Mais um mês aí acompanhando este fundo que para mim hoje é o melhor fundo de logística. Eu deixei claro isso no vídeo do HGLG. Até o HGLG é um fundo de 15 anos, um baita de um fundo, e se a gente for pegar por histórico, né, ele é de fato o melhor fundo que a gente teve até hoje de logística, mas atualmente o BTLG ele está acima. Eu acho que muito em função, e eu expliquei isso no vídeo do HGLG, acho que está muito em função que o HGLG parou no tempo enquanto o BTLG se movimentou. E eu acho que muito em função da aquisição o Pátria comprando a CSHG, tudo parou nos fundos dos HGs. O próprio HGRI, o tempo que ele ficou para fazer a emissão, para comprar os ativos lá do Mint 11, esqueci o outro nome do outro fundo lá, do SPVJ. E o BTLG não, o BTLG continuou se movimentando, fez emissão bilionária aí. Então vamos ver na hora que o HGLG voltar, né? Muitas pessoas reclamam do dividendo que continua em 10, aquele mesmo papo, enquanto que o BTLG vem subindo, a subida dele é notável nos últimos anos, né, em termos de dividendo. A questão toda é que o HGLG, como eu falei, o HGLG ele já não era para pagar o I10 lá atrás, ele poderia ter ficado indo, aumentando e chegado ao I10 hoje, ninguém estaria reclamando. Mas ele resolveu pagar o I10 lá atrás. Mas paciência. Mas bora para o relatório gerencial de maio do BTLG e repetindo, na minha visão hoje o melhor fundo de logística que a gente tem no mercado. Então antes de ir para o relatório gerencial, aquela curtida, dá aquela curtida, eu sei que você vai curtir agora, curtiu, beleza? Bora para o relatório de maio. Então vamos lá pessoal, relatório de maio. Fundo aí indo super bem, data base de pagamento 15, pagamento 23, 78 centavos, manteve aí os mesmos 72, cota de mercado aí 99,94, patrimonial 104, vamos ver quanto que tá a cota dele, ele chegou a passar de 100 e voltou, vamos ver, ó, 101,90, ele deu uma valorizada aí, vamos pegar aqui no último mês, ó, ele baixou, chegou a baixar de novo, quase 100 reais aí, subiu bem aqui, quer dizer, subiu bem. Mas ele chegou a ser negociado a menos de 90 reais, quase 85. Quem comprou aqui, uma valorização de quase 20% no período, em período de menos de 5 meses. A BL de 1,3 milhão, um pouquinho menor que o HGLG, pouquinho, né? 200, tem muito fundo que não tem a diferença entre os dois aqui de ABL. Vocês viram o tamanho que é o HGLG. Então, sobre as notícias, né, o fundo aí continua com 34 imóveis, ainda tem 3 em processo de venda, mas o fundo pagou aí 78 centavos, o fundo reconheceu o lucro que ele teve da venda lá da última parcela, do BTLG do Feira de Santana e do Guarulhos, que se eu não me engano foi 22 milhões de lucro total e aqui de resultado, né, da operação, claro que tem o principal, e agora foi reconhecido o lucro, que foi de 15 centavos, aí reforçando a reserva para 67, ainda sem considerar o que ele tem, os outros 3 que ele tem para vender aí. Então o fundo está muito tranquilo para manter os 78, inclusive até aumentar nos próximos meses aí. Portfólio na parte comercial, eles continuam com a parte do swap do Ribeirão Preto, não teve nenhuma alteração, então a gente tem que aguardar. E é claro que acho que a notícia mais importante que a gente teve aí no mês foi a proposta de compra do BTLG para o SARI, né, para os ativos do SARI. Fiz um vídeo só sobre isso, não é nem sobre o relatório gerencial, só sobre essa operação, a minha opinião sobre a operação. Claro que ainda tem muita coisa para rolar, ainda precisa o CAD autorizar, ainda tem muita coisa. Não, acho que não é o CAD, na verdade o SARI tem que fazer assembleia ainda para poder passar para os cotistas aprovarem isso. Entendo que para o BTLG, a gente tem um racional lá para frente, que eu já falei, mas eu quero voltar a alguns pontos, mas acho que a notícia mais importante aqui, e aqui voltando ao que eu falei do início da comparação do BTLG com o HGLG. O BTLG tem movimentação a cada 3, 4 meses, o HGLG está parado há um tempão. Então eu acho que agora o HGLG precisa voltar, né? Tá na hora dele voltar, do grande HGLG voltar a fazer as negociações e, quem sabe, fazer emissão, usar cota, comprar com cota, como todo fundo tem feito aí. O GGRC tá aí para provar que dá certo. E o próprio FATN11 também.
Então aqui o fundo com guidance de 76 a 82, pagando aí 78. Aqui eu nem tenho que falar da DRE desse fundo, é espetacular. Ela elevou, jogou a barra muito lá para cima em termos de DRE. A gente consegue separar o que é recorrente e não recorrente. Ele coloca o que para mim é fantástico. Para mim acho que a melhor coisa é ele colocar numa rúbrica separada os ajustes caixa competência, porque muitas vezes os fundos colocam isso aqui na receita de locação, você tem alteração de receita muito grande de um mês para o outro e não teve nenhuma alteração de inquilino e é simplesmente ajuste de caixa competência. O fundo reconheceu uma receita no mês e só recebeu no mês seguinte, então ele tem que fazer esse equilíbrio contábil. Mas pessoal, se a gente for pegar aqui, e aqui os 14 centavos do lucro, se a gente for pegar, só para vocês mais uma vez baterem com qual é o recorrente aproximado do HGL, do BTLG hoje. O fundo pagou, gerou 85 de resultado. 85. Claro que a gente tem que tirar esses 14 que é de não recorrente. Ponto 14. A gente está falando aí de 71 centavos. Tá? Então, claro que tem esses ajustes aqui, eu vou considerar isso zerado. Então, ele está por volta de 71 centavos, pessoal. 71 a 75. É muito próximo ao que ele tem de recorrente hoje, que é o que ele distribui. Por isso que eu falo, o BTLG está muito tranquilo para manter os 78 centavos, ainda tem lucro de projeção de venda para o mês, nas próximas janelas aí, as vendas que ele está em operação. Então, cara, o BTLG está nadando de braçada, ainda vamos ver como é que quando incorporar esse portfólio do SARI 11 aí, que vai ser comprado por cota, lembrando que aí o fundo não vai precisar tirar caixa, sem considerar, ele não vai precisar tirar caixa e ainda vai aumentar o caixa, porque ele vai pegar dinheiro nessa operação, porque tem venda de ativo aí. Então, cara, o BTG no BTLG tá, sim, nadando de braçada mesmo. Aqui o portfólio do fundo, nenhuma alteração. Nada de novo aqui, pessoal, nada do que a gente já não tenha mostrado. Aqui o histórico de venda, evolução quando o fundo ainda não era BTG, a melhoria, né? E aí a gente vê isso daqui, né? As pessoas reclamando, porque o BTLG a gente vê que ele foi aumentando, e quanto o HGLG parado no I10, que usa a localização dos ativos, portfólio. Eu sempre falo da Dengo, né? Tem gente que sempre, quando eu falo da Dengo, tem que colocar nos comentários, tira a Dengo, não fala da Dengo, não. E aqui no final, pessoal, a questão aqui, o portfólio de ativo, a alavancagem do fundo, que tá as parcelas a receber. O fundo está muito tranquilo em termos de caixa para pagar, sem problema nenhum. E aqui o que eu já mostrei para vocês, né? A única dúvida que ainda me resta nessa operação é, primeiro, cara, venda com uma compra espetacular pro cotista do BTLG. Pro SARI acaba sendo também, porque ele vai receber cotas de um baita de um fundo. A minha dúvida só ainda é essa daqui, porque lembra, o fundo ele está comprando um portfólio do SARI que é composto por um ativo logístico, que é o de Santo André, só que tem 2 prédios comerciais. E aí o que o fundo, o BTLG ia fazer com 2 prédios? Só que ele já coloca aqui que os ativos já estão praticamente vendidos, ou seja, olha só, imóveis que eles já consideram esses ativos vendidos. Ativos corporativos de alta qualidade que não serão incorporados ao portfólio do BTLG, com potencial de gerar ganho de capital na venda, a serem reinvestidos em ativos logísticos mais aderentes à estratégia core do BTLG. Isso para mim que está muito estranho. Quem vai comprar esses ativos? Por que está comprando mais caro do que o BTLG? Tá muito estranho essa parte ainda. Eu confesso para vocês que eu ainda estou um pouco incomodado com essa questão da venda dos 2 prédios. Mas assim, tirando isso, cara, que compra maravilhosa. O BTLG tem só a ganhar nessa compra. E eu acredito que o cotista do SARI também, tá? O cotista do SARI vai sair de um fundo que estava patinando para pegando cota aí do BTLG. E, cara, assim, para mim é uma baita de uma compra, somente essa questão de como é que tá operacionalizada, esta questão da venda desses 2 ativos. Porque tá muito, assim, o BTLG tá falando, ó, não vamos, já tá vendido. Quem que vai comprar? A que condições vai comprar? E ele já fala que ele vai ter ganho de capital nessa venda. Então, olha só, pro BTLG vai ser fantástico mesmo. Beleza, pessoal, era isso. Mais um mês acompanhando, espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir este vídeo e até o próximo, aquele abraço.